Uma criança de 3 anos, infelizmente, morreu atropelada na cidade de Rio Branco do Sul. Imagina, hein? O Vitinho, como era chamado pela família, brincava num parquinho na frente de casa no momento do acidente. O motorista chegou a levar o menino para um hospital, mas fugiu logo em seguida. Deixa eu conversar com o Léo aqui. Você veja, né? Normalmente nós mostramos isso. Motoristas dando do pinote. Quer dizer que ele presta socorro e foge? Como é que é isso, hein? Pois é, Paulo. A história é um pouco diferente do comum, né? Até quando eu peguei essa pauta, achei curioso. Porque normalmente não acontece isso. Apesar disso, ele fugiu, ele teria fugido depois de ter prestado socorro, ajudado, né, a prestar socorro dessa criança. Eu fui até lá, Rio Branco do Sul, a gente fez uma reportagem, conversamos inclusive com amigos da família, naquele momento de despedida, um momento muito difícil. Claro que a gente sempre respeita esse momento, mas estamos ali para poder dar voz a essa família que pede por justiça, não só nas redes sociais, mas tem essa oportunidade também de pedir agora na tela da RIC TV. E eles dizem o seguinte, que na verdade o motorista teria sido meio que obrigado a prestar socorro, porque ele queria fugir, segundo o relato dos familiares do Vitinho. E aí eles seguraram o rapaz, falou, o senhor na verdade já é um idoso, né, para ele levar a criança até o hospital. Mas infelizmente a criança estava muito ferida e não restou muito o que fazer, apenas constatar o óbito. A gente tem a reportagem agora que traz mais detalhes dessa história. Os familiares passaram o domingo se despedindo de Vitor Gabriel Bonfim de Faria, conhecido como Vitinho, de apenas 3 anos de idade. O velório foi na casa da família, bem em frente ao local do acidente. Segundo uma amiga da família que testemunhou tudo e prefere não ser identificada, a criança brincava perto das 2 horas da tarde, no sábado, nesse parquinho, minutos antes da batida. Daí ele ficou em 5 minutos dentro de casa com a cadelinha brincando. E a hora que ele voltou, a gente só escutou o baque. A gente viu ele voando no ar. Segundo a testemunha, o motorista em um primeiro momento tentou fugir do local, mas por pressão dos familiares levou a criança até o hospital mais próximo. Desesperados, o pai de Vitor, um amigo da família, percorreram cerca de 3 quilômetros, acompanhados do motorista que provocou o acidente até o Hospital Municipal de Rio Branco do Sul, na intenção de fazer com que a criança fosse internada e pudesse se recuperar dos graves ferimentos. Mas não foi isso que aconteceu. Aqui eles tiveram apenas que lidar com a confirmação de que a criança já estava morta. Do lado de fora do hospital, aproveitando da desatenção dos familiares, o motorista suspeito acabou fugindo. Chegou, inclusive, a abandonar o carro aqui no estacionamento. Num piscar de olhos, o homem sumiu, evaporou. Abandonou o carro, abandonou a chave, abandonou a sacola que tinha dentro e tudo e sumiu. Segundo os vizinhos da família da vítima, não só o motorista, mas outros costumam andar em alta velocidade na região. Região que tem por característica crianças brincando com frequência na rua. Parece pista de corrida. Quando não é carro, é moto subindo, empinando, achando bonito. Não teve ninguém para falar, desculpa, eu fiz errado. Ou ir lá e falar que fez errado, que vai pagar pelo crime que ele fez. Não, não teve. E o que acontece, para a gente deixar bem claro para quem está assistindo, isso é muito comum e fico alerta, não só para os pais, mas principalmente para os pais, mas claro, para os motoristas não correrem numa rua residencial. A criança, né, o Vitinho estava brincando num parquinho que fica do outro lado da rua. A casa dele está de um lado, o parquinho está do outro, Paulo. Ele estava brincando nesse parquinho, inclusive com o irmão dele, que é um pouquinho maior, tem 7 anos, e aí em um determinado momento a criança atravessa, vai para casa, brinca com o gato, questão de 1 minuto assim, e já volta correndo para poder brincar novamente no parquinho. Nessa de atravessar a rua, o carro atinge a criança que acaba sendo jogada, né? O corpo é jogado metros à frente, e aí que mostra como esse caso é muito terrível, porque quem presencia isso, além, claro, do motorista, é a mãe, o pai e também amigos da família que ajudaram a criar essa criança. Todo mundo presenciou isso. Inclusive uma dessas pessoas conversou com a gente na reportagem e ficou muito emocionada nesse momento. A gente ouve agora inclusive o delegado que fala um pouco sobre a investigação e explica melhor essa questão de ter prestado socorro ou não à vítima. O autor desse atropelamento, ele estava prestando serviços ali nas proximidades do local, quando saiu para comprar mais materiais e acabou atropelando essa criança que se encontrava ali na rua. O autor imediatamente prestou socorros à criança, levou ela até o hospital. Chegando lá, a criança veio a óbito e o autor também deste atropelamento, ele passou a sofrer ameaças de morte ali no hospital.
razão pela qual ele se evadiu do local. Foi instaurado inquérito policial, a gente trata como um homicídio culposo na direção de veículo automotor. E agora, aos próximos passos, a equipe está indo em busca de câmeras de vídeo monitoramento ali da localidade, bem como de eventuais testemunhas deste acontecimento. A equipe da RIC TV teve acesso, inclusive, a imagens, Paulo, que mostrariam o carro em alta velocidade ou numa velocidade incompatível com a via. Era um relato, inclusive eu tive já, dos familiares lá em Rio Branco do Sul, e as imagens de fato mostram o veículo passando ali, não chega nem a ser quilômetros, metros antes de acabar atingindo a criança. Mas tudo isso tem que ser periciado, esclarecido, não tem como a gente apontar e dizer que o carro estava em alta velocidade ou muito maior do que a permitida. Isso tudo tem que ser periciado, mas é uma das linhas de investigação. O suspeito, portanto, se apresentou na delegacia hoje, na hora do almoço, por volta do meio-dia, e alegou isso que o delegado disse, né? Que ele foi até lá, prestou socorro, mas percebeu que o clima estava hostil, que ele estava sendo ameaçado de morte, temeu pela própria vida e aí se mandou. Mas agora diz que vai responder todo o processo. Obrigado, Leão. Então, gente, com relação à omissão de socorro, que normalmente o que nós mostramos aqui é a pessoa que mata, atropela e foge. Como ele foi até um hospital com a criança, essa questão da omissão de socorro me parece estar descartado. Ah, mas obrigaram a levar, pressionaram, ele levou, o fato é isso, ele levou. Cometeu o crime, isso também vai ser motivo de investigação, como bem disse o delegado, porque é o seguinte, o fato de se atropelar não necessariamente você comete um crime, não necessariamente. Em que hipóteses ele pode realmente ter cometido o crime? Excesso de velocidade. Excesso de velocidade é e é clássico. Pode ser que realmente ali no momento do hospital, você imagina você ter um ente querido aí, 3 aninhos, perdendo a vida num acidente desse. É evidente que as pessoas estão ali com a emoção à flor da pele, querendo justiça, se ele realmente estava em alta velocidade, mais ainda revoltados. Então há momentos que realmente há uma pressão que faz com que a pessoa tenha que sair do local para não haver embate maior, né? Justiça com as próprias mãos. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, Olvana, anota ali, porque, como disse o delegado, ele vai ser necessário perícia e imagens, porque até através de imagens, o setor de perícias da Polícia Civil consegue dizer qual era a velocidade que o carro estava. Da análise de imagens, eles conseguem. E aí vai verificar qual era a velocidade permitida nesse local, concluir se ele agiu com excesso de velocidade no local do acidente, porque às vezes também pode acontecer de antes e depois haver um excesso de velocidade, não necessariamente na hora do acidente, normalmente quando está antes ou depois, também na hora do acidente está. Né? Tudo isso vai ser analisado para depois decidir a que este motorista responderá. E com qual pena, não é? Qual pena? Porque homicídio doloso é uma, homicídio culposo é outra.